Bom dia, gente. Obrigado pelo carinho, pela surpresa. Não esperava realmente. É sempre bom as parcerias que a gente faz. Essa já é a terceira oportunidade. E pelas minhas contas, você me deve 3 semanas de oração. Desde o início da semana temos falado de uma promessa, de um anseio da parte de Deus em cumprir sua vontade, em derramar a sua bênção. A bênção que, profeticamente, ela é necessária para a última igreja, para que ela possa encerrar sua obra e o plano da salvação se consuma. E temos refletido algumas coisas que têm nos impedido no cumprimento da promessa. Temos percebido que não é da parte de Deus, que há um retardamento da mesma, mas porque o tipo de vida que a gente leva é incompatível com o endosso que o Espírito quer dar na nossa vida. Por isso o desafio dessa semana, por isso a pergunta: se não for agora, vai ser quando? Se não for hoje, vai ser quando? E louvado seja Deus, porque a gente percebe muitas decisões sendo tomadas, pessoas refletindo sobre a própria vida. Alguns testemunhos têm sido aqui ditos e trazidos, isso nos alegra, porque a palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. Eu ia direto para o texto, mas aí estão me cobrando aí, tem 2 histórias para eu terminar. O final da história não é tão importante quanto o desenrolar dela, né? Porque independente do final da história, eu estou aqui hoje, então, né? Independente do que aconteceu lá, estou aqui, certo? Mas o dia em que eu voltei para casa, desistindo da minha empreitada, desistindo da missão que Deus tinha me confiado, eu devo ter mencionado para você que encontrei sossego só depois que peguei o ônibus para voltar para casa, mas depois que eu estava ali, sozinho com os meus pensamentos, já deitado na minha cama, a culpa e o remorso e os sentimentos de fracasso e as acusações do inimigo, sabe, tomando conta da minha mente, como que tentando me convencer que eu não prestava para o serviço de Deus, porque eu havia corrido da raia. E você sabe que quando você administra as coisas com Deus, as tentações do inimigo, o tiro acaba saindo pela culatra. A tentativa de ele me fazer sentir o pior de todos fez exatamente com que no dia seguinte eu me erguesse e voltasse para aquilo que eu precisava fazer, porque eu não podia admitir que ele dissesse que eu era um fracassado, de que eu não prestava para o negócio, porque Deus havia me chamado, né? É lógico que Deus tem suas ferramentas para poder salvar a gente, para poder ajudar a gente. E o meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, na manhã seguinte, quando eu já estava decidido a voltar, ele disse: você fica tranquilo, porque eu vou te acompanhar. Meu irmão já trabalhava há bastante tempo num escritório de contabilidade, a formação dele, ele é financista e tal, e ele pediu demissão do emprego, há 7 anos trabalhava naquela empresa, e ele me colocou na garupa da moto dele e foi comigo até a cidade onde eu havia deixado no dia anterior, e ele passou quase 40 dias do meu lado. Era eu que falava, era eu que vendia, era eu que encomendava, ele não fazia nada, ele só estava do meu lado, calado e silente, porque ele entendia que eu ainda não estava maduro para ficar sozinho o tempo todo, e foi isso que ele fez. Hoje meu irmão é diretor financeiro de um dos nossos hospitais, aqui em Campo Grande, o Hospital do Pênfigo. Findou depois, antes das férias acabarem, ele recebeu uma outra proposta de emprego, foi trabalhar nessa empresa, mas logo depois a obra o absorveu e hoje é um obreiro, serve a igreja como alguns de nós que estamos aqui e outros que ainda servirão. Mas foi isso, Deus arrumou um jeito, né, e a família sempre unida nessa missão de preparar o caçula para ser um pastor. E a história de ontem, eu devo ter mencionado a você que estava
naquela cobertura de frente para o mar, em plena férias de comportagem, né? No sábado à noite, eles deram um jantar naquela cobertura. Muita gente que não é o tipo de gente que a gente se relaciona costumeiramente, o pessoal da alta sociedade, pessoal importante, pessoal com muito dinheiro. E eu estava ali no meio daquela festa, regada a uísque caro, a carnes nobres, a piadas sem graça. E lá pelas tantas, o anfitrião acabou me fazendo o prato principal, assim, né? E começou a fazer com que eu dissesse as coisas para os seus convidados. Ele pediu que eu desse a oferta e desse aquelas dicas sobre saúde, sobre família, enquanto eles ali fumavam um charuto cubano e tomavam um uísque muito caro. E aí, lá pelas tantas, um toma uma dose a mais do que o outro, né? E aí eles começaram a me chamar de padre e tal. Afinal de contas, era seminarista, né? E algumas perguntas foram feitas, e eu disse, olha, desculpem, eu só tenho 19 anos, eu não tenho condição de responder esse tipo de pergunta baseado nas minhas percepções, porque eu tenho a metade da idade de vários de vocês aqui, mas se vocês me permitem esse tipo de pergunta, eu conheço um lugar que tem respostas. E eu pedi uma Bíblia. Eu não queria usar a minha, eu queria usar a deles. Aí pegaram uma lá de cima da prateleira, aquelas grandes, ilustradas, com aquele papel couché. E na medida em que faziam perguntas do tipo a morte, a origem das coisas, o mal, quem foi Jesus, eu tinha a oportunidade de abrir o texto e ler para eles coisas que eles jamais haviam tido ideia. Foi interessante um momento de pregação do Evangelho bem inusitado. Na segunda-feira eu estive na empresa e ele fez uma lista para mim de pessoas que eu deveria visitar na cidade. E aí ele disse assim, você visita essas pessoas, você diz que você está trabalhando para mim e que é para elas te ajudarem. Só que aí eu comecei a fazer as visitas. Na realidade eu fazia a visita, dava oferta e no finalzinho eu dizia, quem me mandou aqui foi o Magno e ele disse que você deveria me dar uma força aí. Aí no finalzinho da tarde, aí é o seguinte, eu não tinha celular, naquela época o celular era uma coisa meio cara, e aí ele mandou ir na loja de celular que tinha na cidade e mandou comprar um lá para mim, porque ele precisava falar comigo e eu não tinha celular. Aí ele mandou ir lá pegar um aparelho, aí eu peguei um aparelho lá e tal, naquela época, né, achava o máximo, cheguei a ficar bem mais forte só de carregar aquele celular. E aí... E lá pelas 4h30, 5 horas, o telefone tocava, e ninguém tinha o número, só podia ser ele. Aí eu atendia, alô, escuta, vai lá no Bar do Zeca, lá, vamos conversar. O Bar do Zeca era um bar bem na Avenida Central, era uma cidade pequena. Então, aí no final da tarde, ele era um homem muito poderoso, muito rico, mas ele, no final da tarde, era verão, o hobby dele era sentar ali no bar, tomar uma cerveja, comer uns petiscozinhos ali, com gente que trabalhava lá no chão da fábrica. Os funcionários dele eram muito simples, ele estava lá. Então, ele me chamava para ir lá, e eu fui, sentei à mesa, e ficava ali, tarde após tarde, enquanto as pessoas passavam ali, para caminhar, no final de tarde, voltando do seu trabalho. Então, facilitava muito, porque no outro dia de manhã cedo, quando eu estava visitando as pessoas, dizia, oi, tudo bom, Magno? Não, eu vi você ontem lá com ele e tal. Em agosto de 2003, a revista Adventista publicou um artigo de comportagem, aí eles acabaram publicando uma foto minha em cima de umas caixas assim de livros. Naquelas férias eu atingi a marca de R$35 mil vendidos. Isso foi há 10 anos atrás. E hoje ainda isso continua sendo muito dinheiro, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de malícia, eu tinha ficado rico naquelas férias, porque depois eu acabei descobrindo a influência que ele exercia na cidade vizinha, que era muito mais promissora do ponto de vista comercial. Mas você vai acabando ganhando aquilo que não consegue te corromper, né? Então, essas foram férias extraordinárias. Eu casei nessa igreja há 7 anos atrás. Tinha umas 20, 30 pessoas aqui, mais ou menos. E mais ou menos ali assim, estava sentado o Magno, ele veio do meu casamento. No final de semana da minha formatura, ele me ligou,
e perguntou como é que estava, eu disse, vou me formar e tal, está precisando de alguma coisa? Olha, né? É interessante, né? E aí eles, manda algum livro aqui para mim, tal. Vou te mandar umas coleções, então, não, manda uma só, manda uma só. E aí eu mandei uma coleção para ele. E depois fui ver na minha conta, no instante seguinte tinha lá uma quantia de R$ 5.000. Numa das nossas muitas conversas, ele descobriu que o meu sonho era, não que o meu sonho, mas uma vez eu dei o livro Grande Conflito para ele, e eu falei que uma parte do livro era histórico e se dava na Europa, e ele disse, você já esteve lá? Ele é de origem alemã, eu já conheci parte da minha família na Alemanha, você já esteve lá? Eu falei, não, um dia eu ainda queria pisar onde esse livro aí, você vai ler algumas coisas nesse livro, eu ainda queria pisar onde algumas dessas coisas que você vai ler no livro aconteceram. Tal. E posteriormente, depois, numa conversa, ele falou, e aquele teu sonho lá de ir para a Europa? Eu falei, ainda está de pé, um dia eu vou lá ainda. Então, você faz as suas contas aí, e o que você precisar, nas próximas férias que você puder do seu trabalho, eu vou pagar para você e para sua esposa aí na Europa. Que loucura, né, gente? Que loucura. É um bom amigo. Ainda me falta Turquia, Egito. Mas eu fico pensando porque essas coisas acabam se definindo nos detalhes, sabe? Em decisões que você julga aparentemente pequenas, como nunca negligenciar um dia de trabalho, como ir até o final, como não desistir na metade. No dia em que eu o conheci, eu já estava com 1,5 estipêndio já vendido, porque eu tinha trabalhado antes do Natal. E aí eu estava do ponto de vista acadêmico aqui, com o meu semestre garantido, eu podia ficar o restante das férias, que há muito tempo eu não passava com a minha família, mas eu havia feito um pacto com Deus e esse pacto tinha que ser cumprido. E é interessante, porque a venda não era uma coisa que me motivava especificamente enquanto ali no desempenho do meu trabalho. Eu sempre fiz isso com muita ansiedade, com muita agonia, independente se eu tinha vendido pouco, se eu tinha vendido muito. E eu me lembro que no dia 29 de janeiro de 2003, eu fui almoçar com quase R$ 3.000 de venda encomendada. E eu ainda assim comi da mesma maneira de sempre, agoniado, comida descendo quadrada e tal. Mas eu tinha um período da tarde para trabalhar, eu podia ter parado já naquele dia, né? Podia ter parado naquele dia, mas é interessante porque no final do dia 29 de janeiro de 2003, eu vendi 105 livros, R$ 5.216 num único dia, sabe? Você não pode parar. Já aqui já está bom. Você não tem que levar na tábua rasa, você não pode medir por baixo, você tem que fazer porque tem que fazer. E algumas dessas experiências, Deus sabia exatamente que um dia eu teria que contar para incentivar outros a prosseguirem. Eu tive dias muito difíceis. Eu chorei muito. Muitas vezes tive que me humilhar diante de Deus. Vivi coisas complicadíssimas. Mas você não pode desistir, você não pode jogar a toalha. E você tem que entender que Deus tem um plano para você. E alguns, no limiar de Deus poder cumprir e abençoar, acabam desistindo, recuando, porque não vêem indícios. Deus não quer que você veja indícios para você poder avançar. Ele quer que você confie na sua palavra. E se Deus chamou você para uma obra, e se Deus tem um plano, um propósito para você, Ele vai te abençoar do jeito que Ele quiser. Eu já passei no pão e na água. E já pesquei com um senador, não importa, você tem que ser o mesmo em ambas as circunstâncias. E quando você está no pão e na água, Deus sabe exatamente que o mais importante não é você abrir um sorriso porque você está se dando bem. O mais importante para Deus é levar você para o céu. E se Deus tiver que levar uns no pão e na água, na míngua, no básico, só no básico, até o final, para que essas pessoas consigam entender realmente que dependem do Senhor, e esse for o único caminho para levar para o céu, Ele vai levar para o céu. Deus prefere administrar algumas das suas décadas de dor aqui, a privar-se da sua companhia no céu. É essa perspectiva que a gente não pode perder. O mais importante está por vir, falamos já disso. Agora, à luz do tema dessa semana, a gente precisa desimpedir o caminho para Deus poder atuar. A gente precisa desimpedir o caminho para Deus poder atuar.
E eu queria hoje refletir com você sobre alguns pontos bastante importantes. Alguns anos atrás, meu sogro me indicou um livro que o influenciou no passado, um livrinho de bolso. Me deu o título e eu fui atrás, descobri que estava esgotado. Foi muito complicado encontrar esse livro. Mas agora, recentemente, eles têm feito algumas reimpressões, e toda vez que eu vou numa livraria, eu procuro esse livro, e eu compro todos os que estão na prateleira, e acabo dando de presente para alguns amigos. É de um pastor falecido, pastor Batista. Escreveu essa obra no final da década de 50, foi publicada a primeira edição em 1958. Você encontra até um outro vídeo bem ruinzinho dele no YouTube. O nome desse pastor, Leonard Ravenhill. Ele é muito forte e contundente em algumas das suas declarações. E ele escreveu essa obra, e ela tem um desafio na capa, é o título do livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Nós adventistas chamamos isso de reavivamento, os evangélicos chamam isso de avivamento. E eu peguei esse livro, e nas 2 primeiras páginas ele já me pegou pelo cangote, eu já não consegui mais parar de ler e fui até o final. Na medida em que os capítulos acabam se desenrolando, ele se propõe a responder a pergunta da capa. Por que o avivamento não acontece? Porque ele está tardio. E ele apresenta 5 razões. Esse é um livro muito forte para aqueles que se preparam para o ministério, para obreiros, para pregadores da palavra. Ele fala especificamente a pessoas que ministram a palavra. E as 5 razões que ele, na sua visão, entende que tem retardado o cumprimento da promessa do Espírito, são as seguintes. Primeira, porque os pregadores e evangelistas atuais estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que levar perdidos ao arrependimento. Essa primeira já arrebenta com qualquer um. Usar o ministério e a pregação da palavra para se dar bem. Usar o púlpito para evidenciar seus talentos e suas habilidades. Isso é uma agressão ao Espírito de Deus. Ele não reconhece isso como algo genuíno, algo puro. E isso retarda o derramamento do Espírito. Isso impede o derramamento do Espírito. Nós temos um sistema que protege os ministros da motivação financeira, porque você pode estar numa grande igreja, você pode estar numa igreja muito simples, o seu salário é o mesmo, nós não recebemos comissões. Nosso salário não varia dependendo de onde a gente está, o tipo de igreja que a gente está. Lógico, em algumas regiões, algumas vantagens são menores do que outras, mas também a qualidade de vida, o custo de vida também é diferente, então é proporcional. Ele fala num contexto onde o pastor é o dono da igreja, onde o pastor vive do dízimo, em igrejas congregacionalistas. Mas eu estou falando também aqui para jovens ministros. Eu disse para alguns de vocês na sala de aula, quando você aceitou o chamado para o ministério, você não calculou se você teria vantagens ou não tinha vantagens, como é que era o teu plano de saúde, quanto é que você ia ganhar. Então, por favor, daqui a pouco, quando você for sustentado por dinheiro sagrado, para de pensar nesse tipo de coisa, porque isso é uma motivação corrompida. Retarda o Espírito, o derramamento do Espírito, quando o pregador está muito preocupado com o tipo de reação que o seu público vai ter. E eu disse para a turma do 3º ano ontem, eu acho que posso dizer hoje para você aqui. Uma grande tentação que um pregador tem é zelar por sua imagem e pela sua performance, quando na realidade o que deveria enchê-lo de pavor atrás de um púlpito antes de subir para pregar é se algum pecador continuará impenitente e sairá daqui ainda mais endurecido. Retarda o derramamento do Espírito o fato de alguns estarem mais preocupados com a sua imagem do que levar pecadores ao arrependimento. Eu não sei se ele está totalmente correto, mas eu não consigo discordar desse homem. Segunda razão.
Os cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do Evangelho. Alguns de nós estamos tentando transformar reuniões da igreja, programas da igreja, estamos baseando nossas reuniões, os nossos eventos, bebendo em fontes sujas. Alguns de nós usamos o mundo do entretenimento como base para decorar, fazer e dar uma ajeitada, uma melhorada, a fim de que as nossas reuniões sejam mais atrativas. Tem JA que faz culto jovem ou alguns eventos que usam quadros extraídos do Domingão do Faustão. Tira os homens de cena, chama as mulheres, pergunta coisas, vão saber se eles acertam. Saiu do Faustão, faz domingo à tarde, pelo amor de Deus, nós somos uma igreja. Alguns transformam esse ambiente aqui, onde a palavra deve ser ministrada, num palco, onde se você não apelar aos sentidos, você não consegue atrair a atenção, especialmente dos jovens. Eu digo assim, jamais conseguiremos competir com o mundo do entretenimento, jamais. A igreja tem que dar o que ninguém pode dar. Um culto, uma reunião tem que ser aquilo que nenhuma outra coisa pode ser. Paulo disse, olha, eu não sei de nada, eu só sei de uma coisa, eu só sei de Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso aqui é uma igreja. E alguns de nós que somos líderes das nossas igrejas locais, somos tentados a trazer algumas boas ideias para tornar a coisa um pouquinho mais atrativa. O problema da igreja, nem o interesse nas coisas espirituais, não se dão pelo formato em si, mas pelo Espírito que rege cada uma das intenções. E eu não faço apologia aqui a culto morto, e nem tampouco a uma música, não é isso que eu estou dizendo. Mas por favor, nossa base não é o entretenimento, nem a televisão, nem o cinema, nem o teatro. O Espírito de Deus precisa endossar uma reunião, quando sua palavra é aberta. Eu fico irritado às vezes, desculpa, eu fico irritado às vezes. Não vou dizer o nome, seria uma falta de elegância da minha parte. Mas alguns anos atrás me falaram de um homem que pregava extraordinariamente bem. Eu tive a oportunidade de viajar com um grupo, até um evento. E ele era o orador daquele evento. Pensa numa pessoa ansiosa para ouvir a palavra de Deus. Porque afinal de contas era um homem que pregava e era um bom pregador. Tinham me vendido essa ideia. E eu me lembro que quando chegou a hora do culto à noite, eu sentei na primeira fila. Eu estava ansioso. O pessoal cantou, eu não queria saber da música, eu queria saber da pregação. E a música era boa, mas eu queria saber da pregação. Eu estava ansioso. E o homem me aparece lá, com uma Bíblia desse tamanhozinho assim. Ele leu um verso, falou 50 minutos, contou 30 histórias, falou a palavra eu milhares de vezes. E eu fico me perguntando, esse tipo de pregador que as pessoas querem? É esse tipo de púlpito que atrai o jovem? Isso não muda a vida de ninguém. Isso não transforma pecadores. Isso não faz o pecador rebelde se tremer no seu lugar porque tem uma responsabilidade diante de Deus. Isso não faz ninguém ansiar por sua própria alma. Tem alguma coisa errada aqui. Uma Bíblia desse tamanho, e por favor, estou falando para alguns pregadores aí, use os recursos que Deus te dá, mas quando você subir num púlpito, abra a palavra, abra o livro, segura o livro. Terceira razão, os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. É um batista que está falando, já pensou? E às vezes a gente fica cheio de dedo. Eu quero dizer a você, não precisamos ser deselegantes e nem atrair a antipatia desnecessariamente. Mas há um momento, amigo, há um momento em que você precisa dizer, sai dela, povo meu. E a mensagem está dizendo que é para sair de Babilônia. E você não tem como dizer para as pessoas saírem de um lugar que elas precisam sair, sem definir que lugar é esse. Você tem que dizer. Há algo que nos distingue. Há uma mensagem que nos distingue. Às vezes a gente percebe que bons pregadores, bons oradores, diluíram o evangelho. Se um diabético tiver aí, pode ter até um troço, de tão açucarada que é a mensagem. Eu acho que tem momento para tudo, e tem razão para tudo, e tem propósito para tudo. Alguns anos atrás, alguns tomaram um grande pregador como exemplo. Como aquele homem ajudou a minha vida, mas por favor, um ministério não se sustenta em você pregar uma mensagem assim, sempre assim, assim sempre. Porque o que está em jogo ali, tem muita coisa em jogo. O Sr. White pergunta,
Quando uma vez mais será ouvida a voz da severa repreensão? Também, por favor, não use esse lugar aqui como um ponto sabe, onde você fica dando chibatada, não é essa a razão. Mas o papel do pregador é consolar quem está desesperado e desesperar quem está tranquilo demais. Quarta razão, segundo ele, porque a gente não tem mais intensidade e fervor na oração. Sim, claro. A gente bota no automático. Falar a verdade, é aquela reza, disse hoje pela manhã, aquela ladainha repetitiva não vale. Aquela conversa franca, aberta, sem escolher as palavras, sem medir as palavras, aquela onde você, diante de Deus, está ali, sabe, desarmado. Esse tipo de oração é que falta. E ela precisa ser diária, ela precisa ser constante. Temos uma igreja fraca e o Espírito de Deus não é derramado, porque a gente não ora mais. A gente não ora mais. Faça um teste. Faça um culto e peça para as pessoas conversarem com Deus. E marca no relógio 5 minutos, vê se não vai parecer uma eternidade. As pessoas não conseguem mais. E é complicado. Hoje em dia você não consegue nem parar quieto. Desde que inventaram o Walkman. Você lembra daquilo? Ninguém está mais sozinho. Sempre com fonezinho de ouvido, sempre com um negócio, sempre uma notificação no celular. Ninguém para mais. Entra no carro, liga o som. Está no negócio, pega o celular. Sempre envolvido. Ninguém para mais. Ninguém se aquieta mais. Ninguém mais fica em silêncio na presença de Deus. Por isso somos tão fracos. Estamos distraídos. Quinta e última razão, segundo ele. Porque roubamos a glória que pertence unicamente a Deus. Por favor, jamais encha o seu peito quando alguém reconhece uma habilidade ou uma conquista sua, porque se você tem ou realizou qualquer coisa, essa glória precisa ser atribuída ao Senhor da glória. O Senhor tem sido furtado de sua glória em alguns dos nossos relatórios, em alguns até dos nossos testemunhos. Não ostente seu título, não ostente sua formação. Não caia na besteira de dizer, você sabe com quem você está falando. Isso não é uma postura condizente com um cristão. Porque quando a gente age de maneira vaidosa, orgulhosa, a gente furta o Senhor de sua glória, e isso é uma agressão ao Espírito de Deus. Há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, a igreja redigiu um documento numa das suas reuniões outonais, um apelo à reforma e ao reavivamento. Temo pensar que essa, entre aspas, onda já atingiu o seu limite máximo e alguns de nós já não pensamos mais nisso. Eu louvo o Senhor, porque a igreja, no seu nível máximo, cumpriu o seu papel de chamar a atenção da sua membresia para a reforma e o reavivamento. Outros tentaram isso no passado. Mas nós temos que aprender a não ser tão dependentes de algumas ações e iniciativas da igreja, mas ficar atentos a alguns desses incentivos e caminhar com as próprias pernas. Em 1903, ou 1902, o pastor Estêncio está aqui, pode até me corrigir. Depois de uma assembleia da Conferência Geral, a senhora White teve uma visão. E os depositários intitularam essa visão dela, aqueles subtítulos que eles colocam assim. Eles colocaram assim, ó, o que poderia ter acontecido. Ela viu, nesta Assembleia Geral da Igreja, o Espírito de Deus atuando, os homens eliminando entre si as suas diferenças, e o Senhor reconhecendo aquele momento como genuíno, e em reconhecimento, derramando o seu Espírito, concedendo o seu Espírito à sua igreja, para o cumprimento da missão.
Isso foi um pouco mais de 10 anos antes da morte da serva do Senhor. Mas logo ela percebe que está em visão. Larga a pena, larga a caneta, lamenta consigo e volta a escrever dizendo: isso é o que poderia ter acontecido. Ela diz: se, me perdoem, eu não quero ser indelicado, mas está lá. Se os homens de grande responsabilidade eliminassem dentre si as diferenças, confessassem os seus pecados e se humilhassem diante de Deus. Faz mais de 100 anos isso. Você percebe a ansiedade de Deus? Se não hoje, quando, gente? João capítulo 7. João capítulo 7, versos 37 e 38, depois você marca essa página, nós vamos voltar aqui, vamos sair rapidamente, vamos voltar aqui, mas agora, versos 37 e 38, João capítulo 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora vai a Isaías, preciso que você seja ágil aí. Isaías capítulo 12. Repare o que diz. Isaías capítulo 12, o verso 3. Vou ler. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Agora, Isaías capítulo 44, também o verso 3. Repare. Olha como é uma linguagem comum, olha como não é um conceito inédito. Isaías capítulo 44, verso 3, porque derramarei água sobre o sedento, agora olha só, e torrentes sobre a terra seca. Do que ele está falando? Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você diz amém? Agora, Jesus está, a Bíblia diz, no último grande dia da festa. O Sr. White faz uma descrição tremenda. Ele foi a essa festa por um caminho diferente. Ele não foi com a massa. Ele entrou imperceptivelmente. Já era final da tarde. Provavelmente, numa tentativa aí das pessoas se abrigarem do frio, eles usavam aquele negócio assim sobre a cabeça. Então Jesus entra sem ser notado. Havia ali um ritual, alusão ao que ocorrera no passado. O sacerdote vinha com um jarro de água tirado da fonte de Siloé e derramava num recipiente no pátio. Era lembrando de um episódio do passado. Enquanto a penumbra já tomava conta, eles acendiam aqueles recipientes onde as labaredas ficavam ali flamulando e aquele reflexo no mármore branco, isso causava uma impressão solene no coração, na vista daqueles que estavam ali presentes. E Jesus entra naquele pátio, e nesse momento mais solene, ele se pronuncia. Há uma autoridade em sua voz. Ninguém ousa questioná-lo. Eu acho isso extraordinário, quando a divindade começa a irradiar da humanidade, quando um poder extraordinário é manifesto, quando ele abre a boca e ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Sim, eles sabiam o que ele estava querendo dizer. Sim, ele estava atribuindo a si uma coisa extraordinária que a história havia dado à nação de Israel. Rapidamente, vá a Êxodo, capítulo 17. Esse é o paradigma histórico, esse é o relato primário. Êxodo, capítulo 17. Aquele episódio, poucas semanas, quem sabe meses, depois de saírem do Egito, a água falta. E você sabe aquele momento difícil de murmuração. Capítulo 17 de Êxodo, verso 6. Deus falando a Moisés: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Agora, vá a 1 Coríntios, por favor, capítulo 10. Agora é o apóstolo que está falando.
Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lá no passado, a rocha foi ferida e o povo bebeu de uma água. Agora olha o que o apóstolo Paulo fala desse episódio, 1 Coríntios capítulo 10, e o verso 4, diz bem assim: e beberam, falando do povo de Israel, da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... Agora volta em João capítulo 7, recue aí um pouquinho, João capítulo 7, olha o quebra-cabeça. No Antigo Testamento era comum, ou Jesus não usou uma linguagem nova ao falar naquele dia da festa. Isaías diz: tira a água da fonte da salvação. Aí Deus diz: eu vou derramar água, eu vou derramar torrentes de água sobre a terra, sobre o sedento, eu vou derramar o meu Espírito. E João, olha quantas vezes eu li sobre esse negócio aqui, como que eu nunca tinha me atinado para isso daqui. Vamos repetir, verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora olha o verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Aqui uma lógica na didática divina: primeiro a rocha é ferida, depois a água jorra. A água não tem como jorrar sem a rocha ser ferida. Paulo diz claramente que a rocha é Cristo, e agora João diz que ele está falando de uma água abundante. Mas João faz uma nota de explicação, ele está falando do Espírito, porque até então o Espírito não havia sido dado. Claro que o Espírito atuava, mas era como que reprimido. Alguns ficam questionando por que não vem algumas coisas. Não vem algumas coisas porque Deus tem um cronograma, Deus tem um planejamento, e na ótica de Deus, e no plano de Deus, e no relógio de Deus, ele faz as coisas dele na hora dele. E João está dizendo, até aquele momento o Espírito não havia sido dado, não abundantemente. Por quê? Porque a rocha ainda não havia sido ferida, porque é pré-requisito. A rocha é ferida e a água jorra. E eu vou dizer para você, a rocha já foi ferida, e tem água jorrando, e alguns têm ido lá com uma canequinha pequenininha desse tamanho, e eu queria estimular você: vai com todos os vasilhames que você tiver, vai aberto, pega, porque lá não vai faltar, está jorrando, porque a rocha foi ferida. O que precisava ser feito para o Espírito ser derramado, já foi feito. Agora repare, olha como a história, olha como Deus faz as coisas. Repare comigo, Deus vai lá e tira o povo com um braço forte, lá da terra do Egito. Essa é uma alusão clara à libertação da escravidão. Há um paralelo claro entre a libertação do pecado, certo? Então Deus faz o seguinte, Deus liberta da escravidão. E Deus diz para o seu povo fazer um trajeto até a terra prometida. Você compreende isso? Você lembra da história? Libertos, caminhando um trajeto para chegar na terra prometida. Isso foi eles. Nós, libertos do pecado, da escravidão do pecado, temos um trajeto para chegarmos na terra prometida. Entre a libertação e a herança, entre a libertação e a terra santa, tem um deserto a ser percorrido. E não tem como pular essa etapa. Não tem como. E o deserto, amigo, o deserto não é uma coisa simples de se enfrentar. É árido, é difícil, é hostil, é perigoso. Mas, entre a libertação do cativeiro e a herança que herdaremos, para suportar as agruras desse deserto, ele fez uma coisa. Ele abriu os depósitos do céu para derramar água, porque ninguém vence o deserto sem água. Alguns de nós estamos vivendo um cristianismo árido, sem graça, sem vida, desanimados, porque essas são as sensações que você tem em caminhar num sol escaldante, sem perceber ainda o final do percurso. Aquilo que vai te dar ânimo para você continuar caminhando, aquilo que vai te dar energia para você continuar caminhando, é exatamente a água. Você não vai conseguir sobreviver sem ela. E como a ênfase aqui é no Espírito,
Estou falando da água, mas existe um outro ingrediente que lá no deserto ele também deu todos os dias. Ele mandava o pão. Você vê que Deus não é complicado, não. Mas o básico para você vencer esse trajeto hostil é o pão e a água. E eu vou te dizer, o pão está aí, na sua mão, aberto. Ninguém vence esse percurso, mesmo que você já tenha sido libertado do pecado, mesmo que você já tenha aceitado Jesus como seu Salvador, mesmo que você já tenha o aceitado como Redentor de sua alma, ainda tem um percurso para você percorrer, e não tem como vencer esse percurso sem você comer o pão todos os dias, e sem você clamar pela água todos os dias. Ingredientes básicos para vencer esse percurso: primeiro a rocha ferida, depois a água jorra. Para a gente encerrar, Apocalipse capítulo 22, a coerência bíblica, para mim é uma coisa extraordinária, porque na última folha, no apagar das luzes, Deus está tentando dizer para a gente: olha, não esqueça de uma coisa. Apocalipse 22 e o verso 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E aí? Vamos tentar continuar caminhando sem os recursos necessários? Mais cedo ou mais tarde, eu posso estar falando para gente aqui muito envolvida com as coisas de Deus. Pode ser que eu esteja falando para pessoas aqui que, envolvidos num ativismo, num pragmatismo, estejam até aqui com as coisas de Deus, mexem com as coisas de Deus, há anos mexem com as coisas de Deus, trabalham para a igreja, estão construindo a arca. Mas se você não dispõe dos recursos básicos para vencer o deserto, em algum momento você vai ficar pelo caminho, inevitavelmente. Por isso, nessa nossa última oportunidade, eu gostaria de fazer um apelo a você, para vir aqui à frente, e sinceramente, ficar em pé agora, hoje, não vai valer. Sinceramente, se de fato você entende que Deus está falando com você, desocupe o assento, tome a frente da igreja ou seus corredores, ao dizer: eu quero dessa água, Senhor, derrama em mim essa água, eu estou com sede dessa água, tem algo que está faltando. Quem sabe alguns poderiam dizer: eu não sabia o que era, mas agora eu entendi. Me dá novo fôlego, Senhor, me dá novo fôlego, me dá nova vida. Pedro vai cantar uma música que, vez ou outra, essa semana nós usamos aqui, mas hoje é para coroar, é a unção sobre este momento, é a coroação nesse momento, para que você possa dizer: eu quero essa água, eu quero esse Espírito, eu quero fazer uso desse recurso, dessa bênção, dessa promessa. Ele vai cantar. Vou pedir para vocês subirem aqui, ó. Pode subir, pode tomar esse lugar aqui, ó. Não tem problema não, enche esse lugar aqui. Eu vou bater uma foto e o anjo também. Nós queremos essa água, porque reconhecemos que estamos sedentos dela. Quem te garante essa água é o próprio Cristo. Mas quem vai reparar o estrago do deserto é o próprio Espírito. Enquanto ele canta, vocês deem seus passos e coloquem sua mente em frequência, na frequência de Deus.
para depois eu orar por mim e por você. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e a igreja mudará. Por que será que ainda não aconteceu? Por que será? Não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que será? Por que razão? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo irá voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo irá voltar. E nosso Pai, leva a gente a sério agora nessa hora, Senhor. Há algo em nós que nos trouxe aqui e cremos que foi o Teu amor que nos atraiu. Tua palavra falou alto e claramente, pelo poder que há exclusivamente nela. Teu Espírito tocou em nosso coração, nos apontou falhas, erros, desvios. E a Tua palavra diz que Ele provoca em nós o desejo e o poder para efetuar as mudanças. Por isso nós precisamos da Tua ajuda, porque a vida do cristão não pode ser mantida e sustentada através de picos de emoção em semanas de oração. Não, a gente precisa de força para enfrentar cada segunda-feira. Isso só é possível em conversas francas diárias com o Senhor e na leitura das Sagradas Escrituras.
Ajuda essa geração a não se distrair com aquilo que é comum hoje em dia. Se cada um gastasse para cada minuto em rede social ou em programa de televisão o mesmo tempo para ler a Bíblia, de duas uma, ou parariam de se alimentar com lixo, ou se tornariam agentes poderosos nas tuas mãos. Por favor, Pai, abençoa essa instituição, cada canto desta casa de ensino, aqueles que tomam decisões nas salas, mas aqueles que oram a Ti, tementes ao Teu nome, passando o rastelo no gramado, mexendo na colher de pedreiro, levantando paredes, estudantes habilidosos que vêm aqui à frente, ministram, falam e participam, mas outros, por temperamento ou pelas próprias circunstâncias, mais discretos, mas que dobram seus joelhos nos seus quartos, que abrem a Bíblia, que falam com o Senhor, que seguem a sua rotina aqui, e alguns deles vão entrar e vão sair praticamente sem ser notados. Senhor, mas nenhum deles escapa do Teu olhar atento, porque o Senhor tem formado soldados para assumir posições no fronte de batalha. Independente de quem somos, todos nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Então, por favor, desperta a Tua igreja a partir de nós, ou a despeito de nós, para que ela cumpra o seu papel ainda em nossos dias. Oramos em nome de Jesus. Amém.